Hey Lions, what's up? Eu sou Gabriel Estives, sou historiador, apologista, youtuber e agora aprendendo inglês. Certamente você já ouviu falar que em novembro de 2021 foi inaugurada em Nova York, na entrada principal da ONU, a estátua do Guardião da Paz e Segurança Internacional, feita de madeira. Se tratava de um grande jaguar colorido e com asas. E de acordo com o próprio perfil da ONU News no Twitter, a mais nova estátua da ONU, Guardião da Paz, foi um presente do México para a sede em Nova York, obra dos artistas Jacobo e Maria Ángeles, de Oaxaca. E eu falei que se tratava porque no final de dezembro a ONU removeu a estátua alegando que a proposta era que ela ficasse em exposição por apenas um pouco de tempo. Mas no tempo em que a estátua esteve em exposição, muitos youtubers promoveram a notícia de que a estátua da ONU, do Guardião da Paz e Segurança Internacional, poderia ser a imagem da besta mencionada em Apocalipse 13, versículo 14. E agora, muitos cristãos realmente acreditam que a estátua da ONU poderia ter sido a imagem da besta e que o anticristo será revelado em 2022. Mas se nós investigarmos a Bíblia, será fácil sabermos se a estátua da ONU é ou não a imagem da besta de Apocalipse 13, 14, ou se uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque aqui eu sempre coloco a Bíblia em primeiro lugar em todos os meus vídeos. Você já deve ter lido em Apocalipse 13, 14 que o falso profeta irá seduzir aqueles que habitam sobre a face da terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo que aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta. Mas observe que existe um contexto que precisa ser respeitado. De acordo com a Bíblia, a imagem da besta só será criada depois que a própria besta, que na verdade é uma referência ao anticristo, for gravemente ferida e sobreviver a esse ferimento. Só quando o anticristo for gravemente ferido e depois for curado é que o falso profeta que acompanha o anticristo dará ordem para que a imagem da besta seja construída e adorada. Em outras palavras, é impossível que a estátua da ONU realmente tenha sido a imagem da besta que já foi inaugurada, pois isso está em completo desacordo com a profecia bíblica. Mas aí algumas pessoas têm argumentado que a estátua da ONU não é a imagem da besta. E se ela não for, então ela é, no mínimo, uma referência a ela, pois a estátua da ONU tem a aparência de leopardo, pata de urso, boca de leão, e que isso possivelmente indicava que o anticristo será mesmo revelado em 2022, ou que qualquer coisa referente a ele vai acontecer. De fato, a besta descrita em Apocalipse 13, versículo 2, possui a aparência de leopardo, pata de urso e boca de leão. Contudo, a estátua da ONU não é um leopardo, é um jaguar. E as suas patas são de jaguar e a sua boca também é de jaguar. Essa história de que a estátua da ONU é um leopardo com pata de urso, boca de leão, etc., é pura imaginação daqueles mesmos youtubers que afirmaram que essa estátua poderia ser a imagem da besta. E com isso, acabaram criando um certo sensacionalismo nas mídias sociais. Acontece que para algumas pessoas vale tudo, tanto pelo like quanto pelas visualizações. E a propósito, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o teu like. Isso ajuda o meu canal a se tornar cada vez mais relevante e eu poderei ajudar e abençoar a vida de mais pessoas. A estátua da ONU é, na realidade, um alebrije, uma criatura mística da cultura mexicana e que foi escolhida justamente para marcar a presidência do México no Conselho de Segurança da ONU. E se prestar atenção, a estátua até mesmo se assemelha ao alebrije que aparece naquele filme da Pixar chamado Viva, a Vida é uma Festa. E por sinal, ainda não assisti esse filme, eu vou anotar em algum lugar aqui para assistir depois, peraí. Agora, se você está tentando comparar a estátua da ONU com a visão que o profeta Daniel teve no capítulo 7, verso 6, por causa das suas asas, lembre-se que a Bíblia novamente fala de um leopardo e não de um jaguar. Além disso, o leopardo da visão de Daniel tem 4 asas e 4 cabeças, enquanto que a estátua da ONU só tem uma cabeça e um par de asas. E o leopardo da visão de Daniel, acima de tudo isso, não é uma referência ao anticristo, mas sim ao Império Grego, que iria substituir o Império Medo-Persa. Não confunda alhos com bugalhos, por favor. Entenda que nós precisamos respeitar as profecias e as visões bíblicas dentro do seu contexto. E você já deve saber que o anticristo só pode ser revelado e iniciar o seu ministério aqui na Terra quando acontecer primeiro o arrebatamento da igreja. Só depois que a igreja for arrebatada é que o anticristo terá liberdade para dar início ao seu ministério aqui na Terra.
Pelo menos na visão pré-tribulacionista, que é aquela que eu acredito, defendo e ensino aos meus alunos. Mas isso é papo para outro vídeo. Então o anticristo não vai ser revelado em 2022, Gabriel? Se a igreja for arrebatada em 2022, então talvez o anticristo também seja revelado em 2022 para o mundo, mas provavelmente ele não vai sair por aí dizendo para todo mundo: "Ei, eu sou o anticristo. Olha, me adora, eu sou o anticristo, olha para mim." A Bíblia diz que ele será um enganador. Então, o mais provável é que ele guarde esse segredo da maioria das pessoas. Mas e aí, gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque em breve eu vou postar mais vídeos sobre o fim dos tempos. Mas por enquanto, assiste esses vídeos aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado e até a próxima. Agora eu vou procurar aquele filme para assistir.